Porém, com 1 ano e 7 meses, muito criancinha ainda, eu estava no culto normal, não era culto infantil. E eu saí do meu lugar, onde eu estava sentada com as crianças, e fui até minha mãe. Mãe, quero cantar. Ela pensou que eu estava brincando. Afinal, eu tinha 1 ano e 7 meses, mal falava direito, né? Apesar das pessoas me verem cantando e me escutarem cantando, e tem a sensação de que parece que foi muito fácil para mim, né? Eu realmente comecei a cantar muito cedo, porém, mesmo começando a cantar muito cedo, eu tive outros problemas. Eu tinha problemas respiratórios bem sérios. Então, várias vezes eu entregava o microfone da igreja e ia direto para minha bombinha de asma, ou ia direto para o hospital. Entende o que eu estou dizendo? Porque quando eu fico o tempo todo ali introspectiva na hora do culto, que deveria ser uma reunião coletiva, onde todos olham para Cristo, onde todos falam de Cristo, onde todos louvam a Cristo juntos, e eu passo a focar na minha dor dentro das canções, é tudo menos o culto cristocêntrico. Eu diria que é um culto melancólico. Uau! Fala, Deus! Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! Eu quase deixava você sozinha pra falar Evancast. Eu ia dar uma parada e deixar você falar Evancast sozinha. E eu também quase deixei você na mão e ia falar Graça e Paz Igreja, porque eu tô acostumada com o nosso bordão de anúncios dos avisos. É muitas gravações, né, Pedro? A vida de gravamento é assim mesmo. Gravamento. A pergunta clássica, Pedro. E aí, Pedro, como é que você está hoje? Eu estou bem demais. E você? Eu tô bem. Você manipulou o cenário aqui pra você, Pra não foi? combinar com a minha roupa. Foi sem com querer, na certeza. verdade. Botou os quadros vermelhos. Sem Os querer. microfones. Vamos botar uma enquete aí, pessoal. Será? Será que foi sem ou querer? não? Será que não foi? Foi meu plano secreto de dominação. Um plano maquiavélico aí de... Mas olha, não sei se... você acabou de falar do meu look aqui, das luzinhas. Eu acho que a gente tá invertendo nessa temporada os comentários de sempre. Porque eu que perguntei quem tava bem. Verdade. Você que tá Então falando vamos das coisas que eu falo. De jeito nenhum. Mas enfim, é isso aí. Eu tô feliz no dia de hoje, tô animada. Amém. E já que a gente tá animado, vamos falar de coisa boa. Vamos falar dos nossos patrocinadores. O nosso irmão Edilson Júnior. Honda, você que quer garantir sua moto, chegou a hora, chegou o momento, é só entrar em contato com o homem. MP Representações, você que precisa de tudo em construção, torneira, para deixar a sua casa mais bonita, é só escanear o QR Code e entrar em contato com ele também, que vai trazer os melhores materiais de excelência, alta qualidade. O próximo patrocinador já vou roubar de você, porque Fica eu sempre à vontade, falo delas. porque isso aqui é uma coisa que você entende. É isso mesmo. Isa Makeup Shop, elas que vendem maquiagens, acessórios, cosméticos, estão sempre valorizando a nossa beleza. Se você precisou das tendências, elas estão maravilhosas para te atender, elas são incríveis. Exatamente. E nosso quarto patrocinador é nosso irmão JS Confecções. Você que tem fábrica de roupa e quer produzir, é só entrar em contato com eles, que eles vão fazer os melhores materiais de roupa, camisa, short, calça, regata, tudo que for de roupa é com eles. Smart Cell PA, você que tem um celular, caiu, quebrou a tela, precisa de manutenção, é só entrar em contato com ele, que ele vai trazer a melhor manutenção. E se o celular não tem nada, você só precisa de acessório, capinha, película, carregador, fone, lá tem também. E o nosso próximo é Lisbelle. O que tem na Lisbelle, Thalita? Lisbelle Vestindo com Amor, elas são especializadas em roupas infantis femininas e elas têm peças maravilhosas que transmitem o que elas prometem. Amor naquelas peças. É lindo, e se você precisa presentear sua filha, sua sobrinha, irmã, prima, enfim, você pode conhecer o trabalho das meninas e a loja delas é maravilhosa. Exatamente. E nosso sétimo patrocinador é Arte Mais e Royal Comunicação Visual. Tudo que você precisar, fachada, logo, artes para redes sociais, brindes, seja o que for para comunicação visual, eles fazem. Eles pegam a sua ideia e transformam em realidade.
E nosso próximo patrocinador é a Volumosa. O que é que tem na Volumosa? Volumosa Concept da nossa irmã Iris, eles têm produtos especializados e profissionais para cabelo cacheado. E além de oferecer os produtos para cuidar do seu visual, eles também oferecem serviços. Iris, junto com o nosso patrocinador da primeira temporada, Edu Cortes, eles vão sempre cuidar do nosso visual. Conhece o trabalho deles, que eles são maravilhosos. E o nosso nono patrocinador é Isabela Queiroz, fisioterapeuta. O que é que ela faz, Thalita? Fisioterapeuta infantil e ortopédica. Então, se você está precisando desse auxílio para cuidar da sua saúde ou alguém que você conhece, você pode indicar o trabalho dela, porque ela é uma profissional excelente. Exatamente. E nosso 10º patrocinador é o nosso irmão da Vapo Delivery. Você que tem restaurante e precisa de agilidade e praticidade. Eita, desculpa. Praticidade nas entregas, é só entrar em contato com eles que eles vão desenrolar. E você não tem, mas precisa de um mototáxi, Thalita usa direto mototáxi, né, Thalita? É verdade. É só entrar em contato com eles também, que eles têm mototáxi também disponível para vocês. E nosso 11º patrocinador é nossa irmã Rebeca, da La Rivière. La Revi, ela tá sempre trazendo estilo pra gente, nos deixando antenadas nas tendências, e ela cuida do nosso estilo, assim, com peças maravilhosas e super elegantes. Vale a pena conhecer a loja dela, ela é incrível. Exatamente. Muito obrigada a todos os patrocinadores e todas as pessoas que acreditam e investem nesse projeto. Mas se você não é um patrocinador e gostaria de nos ajudar a levar um conteúdo com propósito e excelência, você pode nos ajudar através desse QR Code. QR Code. Através dele você pode fazer a sua doação e nos ajudar a continuar investindo nesse projeto que tem abençoado vidas. E é isso aí. Muito obrigada a todos vocês que têm nos abençoado. Exatamente. E agora você tem a honra de apresentar a nossa convidada. Bom, hoje a gente está com uma convidada super especial. Ela que é cantora, professora, maestrina de coral, líder de ministério de louvor e hoje veio nos enriquecer com a sua experiência e talento. Seja muito bem-vinda, Elisama. Aplausos! Saiu, chegamos! Oi! Olá, boa tarde, boa noite, eu falo o quê? Bom dia, boa tarde, boa Bom noite. dia, boa tarde, boa noite para quem tá assistindo. Bom dia para quem tá assistindo de manhã, boa tarde para quem tá assistindo de tarde, boa noite para quem tá assistindo à noite. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo, mas é um prazer estar com vocês aqui hoje. Amém. Eu creio que será um momento muito enriquecedor e muito obrigada pelo prazer e pelo privilégio de estar com vocês aqui. Exatamente. A Elisama era uma convidada que era para estar na primeira temporada, né? Só por causa de alguns contratempos não tivemos como. Mas aqui está ela, o momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, que ele tem um tempo certo para todas as coisas. Então, se não ocorreu antes, é porque não era para acontecer. Sim. E agora chegou a hora e o momento. E já entrando nas nossas perguntas, no nosso bate-papo aqui, a gente quer saber, mediante a tanto currículo, como foi que você chegou lá, assim, como foi que você conheceu a Deus antes de chegar nesse currículo imenso? Então, eu tive o prazer, né, o privilégio de nascer no que nós chamamos de berço evangélico, lar cristão. Então, minha vida inteira foi dentro da igreja, servindo ao Senhor. Meus pais, né, já eram cristãos, então quando eu nasci eu já fui ali direcionada dentro da igreja, né? Então, mas como eu sempre falo, filho de crente não é crentinho, filho de peixe não é peixinho, apesar do ditado popular dizer que sim, né? Mas eu acredito muito que filho de crente, ele precisa ter as suas experiências com Deus, né? Ele precisa ali do seu momento de levantar as mãos também, de dizer, eu aceito a Jesus, eu reconheço Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Isso comigo aconteceu muito nova, né? Aconteceu com 7 anos de idade, na escola bíblica dominical, EBD, e que hoje chamam de tia, né? Na minha época eu só chamava de professora da escola dominical. Ela estava pregando justamente sobre isso, né? Sobre Jesus morrer por nós, sobre o arrependimento, sobre confessar Jesus como nosso Senhor. E nos meus 7 anos eu levantei as mãos, aceitei a Jesus como meu Salvador. E eu era muito nova, né? Eu tinha 7 anos, afinal uma criança. E aos meus 11 anos para 12 anos, foi quando, de fato, eu tive ainda mais consciência de fazer isso novamente. Não que aos 7 anos eu não tinha feito de forma correta, né? Mas eu era uma criança. E
na minha fase dos meus 10 para 11 anos, foi quando eu entendi que eu precisava novamente fazer isso. E agora com um pouco mais de clareza, um pouco mais de consciência, né? Então, eu nasci em um lar cristão, porém, mesmo nascendo em um lar cristão, eu precisei ter as minhas experiências com Deus e aceitá-lo como meu Senhor e como meu Salvador. Perfeito. E aí, você nasceu num lar cristão, mas quanto à música, ela já esteve presente com você desde a sua infância ou foi algo que você desenvolveu ao longo do tempo? Então, tem uma história muito interessante sobre isso. Quando a minha mãe estava grávida, ela profetizava todos os dias. Ela colocava a mão na barriga e dizia: se for menina, vai ser cantora. Se for menina, vai cantar. E muitas palavras proféticas também foram liberadas sobre isso quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Porém, quando eu nasci, nunca foi aquela coisa de Elisama canta. Não. Porém, eu sempre fui cercada por música, né? Então, eu acordava, tava o som do meu pai lá na maior altura, acordando todo mundo, porque ele não tinha um som pequeno, não, tinha que ser um som grande, aquele barulho todo. Então, eu já acordava escutando música, minha mãe cantava em coral, então eu fui cercada desse ambiente, né? Mas nunca foi aquela coisa, Elisama canta, não. Existia uma palavra liberada sobre mim, porém não foi induzido, provocado, aquela coisa toda. Porém, com 1 ano e 7 meses, muito criancinha ainda, eu estava no culto normal, não era culto infantil, e eu saí do meu lugar onde eu estava sentada com as crianças e fui até minha mãe. Mãe, quero cantar. Ela pensou que eu estava brincando, afinal eu tinha 1 ano e 7 meses, mal falava direito, né? E aí voltei pro meu lugar. Passou um tempo, e nada de me chamarem, né? Então, eu voltei lá na minha mãe. Mãe, quero cantar. E ela, você quer cantar? E aí ela me perguntou que música eu queria cantar. Lógico, eu só cantava uma frase da música, falava tudo errado. 1 ano e 7 meses, enfim. Mas aí eu cantei a primeira vez no colo da minha mãe, com a esposa do pastor segurando o microfone pra mim. Tem uma foto, inclusive, em casa. Legal. E aí eu só cantava uma frase da música, mas enquanto não tirasse o microfone da minha boca, lá estava eu cantando a mesma frase da música o tempo todo. E pronto, a partir dali, foi. Que legal! Eu acho que essa foi a história de envolvimento com a música de apresentação mais precoce que eu já vi na minha vida. Todo mundo fica assim, em choque, né? Porque literalmente, 1 ano e 7 meses eu mal falava, né? Uma criança de 1 ano e 7 meses fala pouquíssimas palavras ali. Uhum. E eu não era muito falar, eu sempre fui uma criança muito quieta, muito calada. Porém, a minha forma de expressão sempre foi cantando. Uhum. Então, foi ainda mais assim, pra quem me conhecia de perto, ainda mais tipo... Porque, pelo fato de eu ser uma criança muito calada, muito quieta no meu canto. Ir lá, pedir pra cantar, pedir pra, né? Enfim, e cantar foi meio que chocante. E com 1 ano e 7 meses. Mas até eu, às vezes, fico, meu Deus do céu. Eu era muito pequena. E tem algum momento, assim, que você se lembra de ter percebido, tipo assim, eu gosto muito da música, eu me identifico, e eu quero fazer disso aqui mais do que um hobby, mas eu quero estudar, eu quero conhecer mais. Aperfeiçoar, né? Sim. Apesar das pessoas me verem cantando e me escutarem cantando, e tem a sensação de que parece que foi muito fácil pra mim, né? Eu realmente comecei a cantar muito cedo, porém, mesmo começando a cantar muito cedo, eu tive outros problemas. Eu tinha problemas respiratórios bem sérios. Então, várias vezes eu entregava o microfone da igreja e ia direto pra minha bombinha de asma, ou ia direto para o hospital. Teve fases da minha vida que, se quisesse me encontrar de noite, de madrugada, eu podia ir no hospital, porque eu estava lá. E sempre com a questão respiratória. Então, eu sofri muito com isso, apesar de amar cantar, né? De entender que era onde eu fluía, era onde eu me sentia viva, onde eu me sentia bem e plena, né? Eu tinha esse problema que me atrapalhava. Então, estudar e ir para a parte técnica vocal não foi uma questão, como é que eu posso dizer? Eu quero ser a melhor. Entende isso? Mas sim uma questão de, eu entendo que eu preciso disso para fluir onde eu sei que eu preciso fluir. Então, eu fui colocada nisso muito cedo, dos meus 9 anos de idade, foi quando eu, de fato, comecei a estudar e a me dedicar um pouco mais. Porém, mais ainda, à medida com que eu fui ficando adolescente, né? Dos meus 13, 14, 15 e por aí vai. Então, o despertar principal foi esse, inicialmente, entender que eu precisava da técnica, não por uma mera questão, eu quero ser a melhor, eu quero ser a
ninguém é melhor que eu, mas porque eu precisava daquilo para dar base para que eu conseguisse fluir no chamado que Deus havia me entregado. Então, esse despertar veio muito nova, inicialmente veio com isso, né, com uma necessidade pessoal. Após essa necessidade pessoal, foi quando eu tive um outro despertar e entender que nós, quanto cantores, mas principalmente nós como ministros, a gente precisa encontrar um equilíbrio onde eu atuo e fluo na técnica e na unção. Perfeito. Né? Se eu não tenho, não adianta, eu costumo dizer, pegar muleta ou se escorar na unção, porque eu sempre brinco assim, eu digo, você quer ver a unção acabar em 2 palitos? É você tá cantando e do nada dá uma fisgada aqui. Você pode estar pulando, rodopiando, você pode estar o que for, que vai dar uma fisgada na sua garganta, você vai... Parou na hora ali, né? Então, quando eu entendi isso, foi quando eu disse, não, é aqui onde eu fluo, mas eu entendi também em uma fase da minha vida o direcionamento de Deus em não ser só uma pessoa que faz isso, mas que tenta trazer consciência a outros ministros, a outras pessoas. A ideia é que nós podemos sim ser excelentes no que nós fazemos, sem abrir mão da unção. Né? Essa junção ela é muito importante. Quando a gente encontra esse equilíbrio, onde eu equilibro a unção e a técnica, é quando a gente passa a ter uma fluidez no nosso ministério, é quando a gente passa a ser mais pleno no que a gente está fazendo. Perfeito. Nem se apoiar só na unção e nem se apoiar também somente na técnica, mas as duas coisas serem parceiras, muito legal. Exatamente. Então a questão da técnica surgiu mais como um auxílio para você nas suas necessidades que você tinha. Inicialmente, sim. Quanto à sua caminhada com Deus ali, a sua construção do seu chamado, tem alguma experiência marcante que você se lembra ou, enfim, algum dia específico nessa sua trajetória? Eu poderia citar, assim, várias coisas, muitas coisas, na verdade. Eu acho que o mais comum quando se faz uma pergunta dessa é a gente pensar em uma cura, né, em um milagre extraordinário, em uma coisa assim. E eu já vivi tudo isso, né? Eu senti na pele tudo isso, como eu falei no início, a questão respiratória, eu já tive parada cardiorrespiratória, então eu já vivi muita coisa, muita experiência com Deus, mas eu costumo dizer que a maior experiência que eu tive com Deus foi quando eu entendi o meu lugar, não só de serva, mas quando eu entendi o meu lugar de filha. Eu cresci em um lar cristão, então eu cresci servindo a Deus, eu cresci sendo serva, entende? E quando eu passei a entender que eu não sou só serva, eu sou filha, ele me fez para um relacionamento com ele, não só para o serviço. Ele me ama porque ele me fez, porque eu carrego o DNA dele, e não pelo meu serviço. Eu sirvo porque eu amo. Né? Eu faço ali o meu ofício não por fazer, mas por entender o amor dele por mim, e aí quando a gente ama, a gente serve, e isso não é um peso. Então, quando eu passei a entender o meu DNA em Deus, quem eu sou em Deus, e o meu lugar de filha em Deus, isso foi a maior experiência que eu tive com ele. Não foi nem tanto... cura, milagres, porque isso a gente vive todos os dias. Acordar já é um milagre, respirar já é um milagre. Mas entender o meu lugar em Deus, entender que tudo passa, mas o meu lugar em Deus não. O meu lugar em Deus é para ser eterno, até porque a gente não foi criado para a terra, a gente foi criado para a eternidade. Então, o meu serviço vai passar, né? Mas o meu lugar em Deus e eu estar em Deus, não. Então, para mim, esse foi a minha maior experiência com Deus. Perfeito. Que legal. Muito bom. Achei interessante na parte que você falou sobre a técnica e a unção. Tem muita gente assim que tem técnica, que tá ali fazendo, mas não tem a unção. Acaba que fica só mais um show, assim, só mais uma música cantada, só mais uma apresentação. E tem gente que não tem técnica, mas tem unção. Eu creio que essas pessoas que têm unção, elas têm que aprender um pouco da técnica, até porque as duas juntas, né? Dá um impulsionamento muito grande no culto, no que você está fazendo ali. Só que eu acho que a pessoa que não tem unção, às vezes ela tem que dar uma parada para perguntar o que é que eu estou fazendo.
Será que eu tô no canto certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Às vezes a gente sabe, tem um conhecimento, mas não é para estar ali naquele momento, naquela hora. Perfeito. Procurar o que realmente Deus quer para aquela pessoa, né? Já quem tem unção, procurar aperfeiçoar para entregar uma excelência maior na casa do Senhor, porque na casa do Senhor todo serviço tem que ser feito com uma total excelência. E se a gente faz só porque eu tenho unção, vou ficar por isso mesmo, vai acontecer que nem você falou, né? A qualquer momento vai aí dar um travamento na voz. Vai tentar arriscar um negócio que não dá, e aí não vai dar certo. E já foi. Aí a unção ali também... Eu sempre falo assim, tem uma diferença quando a gente estuda técnica por estudar, e aí eu vou me tornar uma pessoa altamente performática, ou apenas a performance, e tem uma diferença quando eu estudo a técnica para me ferramentar e me preparar para aquilo que Deus quer fazer através de mim. Perfeito. Eu costumo pensar que quando eu falo de técnica vocal, voltando para o lado como ministra, é como se eu tivesse várias ferramentas, e nessas ferramentas, a cada ministração, eu coloco à disposição do Espírito Santo. E digo, como é que o Senhor quer fluir? Porque se o Senhor quiser fluir hoje dessa forma, com tal nota, com tal registro vocal, com tal coisa, eu sei utilizar. Eu sempre uso muito o exemplo de Davi, né? Davi, quando ele venceu Golias, ele era um menino. O que ele sabia usar era uma funda. E estava tudo certo. A gente está falando de um menino, a gente está falando de um adolescente. Mas Davi, quando ele se torna rei, Davi não paralisa numa funda. Exatamente. Né? Ele precisou estudar, se preparar, ele precisou aprender a usar a arma, e a Bíblia fala que Davi se tornou um excelente guerreiro, um dos melhores guerreiros, né? E para mim isso é o principal exemplo. Quando a gente começa, tudo bem ter uma funda, mas se a gente passa anos e anos e a gente tá sempre numa funda, a gente quer uma posição de governo, a gente quer uma posição de rei, mas a gente não quer se preparar para essa posição, Deus não vai nos entregar. Exatamente. E quando ele estava ali, no momento que foi lutar contra Golias, ele não tentou usar a espada, tentou usar a técnica, mas não conseguiu. Ele precisou digamos, da unção, da fundazinha, que era o que ele sabia usar, para poder cumprir o propósito. Só que aí, por ele ter conseguido esse feito grande, de ter derrubado Golias e matado ele, a funda resolve tudo. Pode vir quem for que eu vou derrubar na pedada. Então, exatamente, ele não paralisa nisso, né? Ele entende que existe uma estação. A estação onde ele era um menino era o que ele sabia dominar. Ali era a excelência de Davi. Sim. A excelência de Davi como menino era uma funda. E estava tudo certo. Ele já era o que ele dominava, era o que ele sabia utilizar. A excelência de Davi como rei, uma funda já não servia mais. Imagina um rei com uma funda em uma batalha. Perfeito. Não. Né? Para um rei ele precisava utilizar e saber manejar bem as armas, né? A mesma coisa entra para nós a questão da técnica, né? As pessoas têm muito problema às vezes em entender isso, mas não é que a técnica limita a unção, não é isso. A técnica, pelo contrário, ela vai te dar base e sustentação para que você flua da melhor forma possível, né? Eu só não posso pegar a técnica e me agarrar e achar que isso aqui é o suficiente. Não, é diferente. Eu tenho que usar a técnica e dizer, tá aqui à disposição, como é que o Senhor quer. Perfeito. Perfeito, eu achei sensacional essa sua analogia ali com a história de Davi, porque é exatamente isso mesmo, tipo, você não paralisar naquele lugar e se confiar na funda, que no caso seria a unção. Não me preparei, não sei o que fazer, mas eu fiz isso dessa forma uma vez e funcionou, então se eu usar essa fórmula vai funcionar todas as vezes. Então acaba deixando de ser a unção e você começa a confiar em si próprio, que seria também a outra ponta da história, que é como você falou, muita gente diz, não vou estudar, porque senão eu vou virar só um artista performático. E não é isso. Não é isso. Você trouxe um exemplo perfeito, assim, porque eu levo para outras áreas. Eu penso na dança também. Quando você vai estudar a técnica de dança, você não tá ali para fazer uma performance meramente, mas você vai fazer uma coisa com mais excelência para o Senhor. Você vai ter a base para você utilizar da forma como o Espírito Santo quer trabalhar. E você não confiar só na unção, mas você também buscar a técnica. Perfeito. Sim, e eu costumo dizer que isso serve para todas as áreas. Durante muitos anos, a gente teve dificuldade de entender isso na parte artística da igreja, né? Mas se você parar para observar, um pastor, ele precisa fazer teologia. Sim. Um pastor hoje... Esse exemplo que eu tava pensando agora. E hoje em dia, não só teologia, nem a teologia está sendo suficiente. Na maioria das vezes tem que fazer psicologia, administração, né? Ele tem que
ali estudar, ele precisa, né, de várias coisas para que ele flua bem no seu ministério, né? E a gente tem dificuldade de entender isso na parte artística, não é Sim. realmente só na voz, né? É na parte artística em si, porque as pessoas levam por um caminho de que se eu faço isso, eu vou me tornar performática apenas. Né? Perfeito. Eu vou me tornar uma pessoa que só estou buscando ser melhor do que os outros e que eu sou suficiente. Mas não, e lógico, sim, é uma linha muito tênue. Eu sempre falo, é uma linha muito tênue, no sentido em que eu confio apenas em mim mesma, né? Ou se eu confio na unção e no Espírito Santo através de mim. Porque a linha é muito pequena, eu posso transicionar e transitar de um lugar para outro muito fácil. Só que eu sempre falo assim, é muito fácil a gente observar uma pessoa que é os que a gente chama de arrogantes, de prepotentes, né? Daqueles que gostam de se aparecer. É muito fácil a gente ver isso e dizer, essa pessoa, ela é uma pessoa que confia nela mesma, ela faz porque ela quer se aparecer, ela é performática. Mas tem outro tipo de pessoa que também tem uma linha de orgulho e a gente não vê. Que é justamente quando eu me sinto muito pequeno. Quando eu vou para aquela posição do que eu chamo do bichinho de Jacó. Eu não posso. Eu não consigo. Se a gente parar para observar, essas pessoas também, elas estão confiando em quê? Perfeito. Elas estão confiando nelas mesmas. A diferença é que cada uma demonstra de uma forma diferente. O arrogante, o prepotente, ele já levanta logo a cabeça e você já vê logo de cara. Mas aquele que fica aqui, não consigo, eu não posso. É uma pessoa que ela está confiando nela mesma. Ela não está confiando na ação do Espírito Santo através dela. Ela não está entendendo o que é o Espírito através dela, não é ela propriamente. Uau. Então, a gente, às vezes, tem dificuldade de ver esse outro lugar, porque é muito fácil a gente olhar só para aquela pessoa que é assim, a gente... Muito fácil, mas a gente esquece que tem outro lugar também, onde a gente confia em nós mesmos, que é quando eu me sinto o tempo todo aqui, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. É a mesma coisa, eu tô confiando em mim mesmo. Na sua própria capacidade. Só consegue olhar pra si mesmo, né? Não consegue olhar pra além, ó. É aquilo que Eu sozinho não posso, mas tem alguém que vem me fortalecer e me dar sabedoria pra poder chegar lá e concluir o objetivo proposto, né? Sim. Perfeito. E essa aí é a importância de você estar munido da técnica, do conhecimento, seja lá qual for a área, e da unção. Porque, às vezes, é como você falou, a funda de Davi naquela época era a excelência que ele podia. Então, a pessoa que fica nesse lugar de, eu não posso. Se ela pegar a excelência que ela tem ali naquele momento e entregar a sua excelência para o Senhor, junto com a unção de Deus, ela vai poder fazer coisas que ela nem imagina. Exatamente. Não Essa por si história própria, aí já né? levou de novo para Davi, né? Porque ele pega e diz: quem é esse circunciso aí para afrontar o exército do Deus vivo? Perfeito. Não o Sim. exército Do rei fulano. do rei fulano, Não, exército. Exato. Não é pra afrontar minha funda com uma pedrada. E você vê Perfeito. também no final da história, já é uma deixa para que Davi ia precisar ter habilidade com outros tipos de arma, porque ele precisa matar Golias com uma espada, né? Exato. Arrancar a cabeça do gigante. Uhum. Né? Não foi só a funda ali, mas depois ele teve que manejar uma espada, que já é uma deixa Sim. para dizer, você vai precisar ter habilidade. E outras coisas. Que legal. Incrível. A gente aqui já entrevistou algumas pessoas da área da música e o pessoal trazia questão de divisão de voz, dessas coisas. Pra você, como foi aprender essa área? Foi meio complicado ou você foi tirando de letra? Pra mim não foi complicado. Eu vou dizer por quê. Como eu falei pra vocês, né? Eu fui cercada do ambiente musical ali. Então, eu cresci com minha mãe cantando em coral, eu cresci indo para ensaios de coral, eu cresci ouvindo grupos de divisão vocal. Então, eu tinha, a minha percepção musical já era mais aflorada, né, do que eu sempre observo a diferença, falando como professora, né, de canto em si, eu observo a diferença de alguém que cresceu no meio musical para uma pessoa que não cresceu no meio musical. É totalmente diferente. Quem cresceu no meio musical, a gente percebe que a percepção dela é diferente. Ela já tem mais noção de tempo e ritmo, ela já tem mais noção de afinação, né? Ela tem percepções que uma pessoa que não foi cercada por esse ambiente, que não cresceu nesse ambiente musical, ela não tem.
Então, vamos dizer assim, digamos que por mais que eu não estude técnica, mas eu cresci no meio musical, Já tem mais eu facilidade. já tenho mais facilidade, porque meu ouvido já é mais apurado para alguma coisa, já é mais sensível. Então, não é novo. Entende o que eu tô dizendo? A gente tem mais dificuldade para assimilar algo que é novo do que algo que a gente já é acostumado ali naquele lugar. Então, como eu cresci nesse meio, para mim não foi tão difícil. É tanto que com criança mesmo eu já fazia divisão vocal, sem ninguém me ensinar. Que legal. Mas justamente por essa questão da percepção, de ser cercado. Então eu conseguia escutar, opa, tem uns que cantam um pouco mais alto, outros cantam um pouco mais baixo, e tá todo mundo cantando ao mesmo tempo. E aí eu começava a escutar e começava a querer imitar, digamos, né? Imitar mesmo, escolhia uma. Opa, se eu imitar aqui as pessoas que eu tô estudando, tudo lá em cima. E aí eu ia, sabe? As mais graves, tá, vou lá, tô escutando e tô imitando, tô escutando e tô imitando. Então, pra mim, acabou não sendo difícil por conta disso. Perfeito. Perfeito. E como você vê, assim, essa conexão entre o canto e o seu chamado? Porque hoje você é professora, né? Hoje você atua, é o seu trabalho. Como você faz essa conciliação entre os dois? Eu costumo dizer que não existe, pra mim, tá? Não existe diferença de um pra outro. Às vezes me perguntam, Elisama, você prefere ser cantora ou você ser professora? Os dois. Eu não consigo me ver separada dos dois, porque eu entendo que quando eu estou ensinando, eu estou, de certa forma, também atuando no reino, porque eu estou sendo alguém que está impulsionando ministérios de outras pessoas, né? Que estou ali auxiliando essas pessoas a irem mais longe naquilo que Deus deseja para elas, né? Para que elas alcem voos, né? No ministério, no chamado de Deus. Então, eu não faço separação. Muita gente às vezes fala, Elisama, tem uma diferença? Não, para mim não. Eu entendo que, mesmo quando eu dou aula para pessoas que elas não são cristãs, né? Que não cantam música gospel, eu entendo que ali também é um meio, ali também é um caminho onde eu posso apresentar Jesus a essas pessoas, né? Então, eu sou maestrina de corais. Então, tem corais que eles não cantam música gospel, mas eu consigo apresentar Jesus para elas, eu consigo conversar com elas sobre isso, eu consigo colocar, muitas vezes até para que elas cantem também músicas cristãs, né? Então, eu entendo que é tudo interligado, sabe? Não existe a diferença da Elisama cantora, da Elisama professora. Eu entendo que é um único chamado. Eles convergem, eles não são separados. E eu sei a importância que tem a Elisama cantora e sei a importância que tem a Elisama professora. Porque quando eu vou para esse lugar aqui, que eu sou professora, eu escutei uma vez de uma pessoa que chegou para mim e falou em um dia que, depois que eu tinha dado uma aula, eu recebo muito feedbacks de alunos, e aí elas às vezes chegam para mim e dizem, Elisama, você conseguiu tirar de mim uma voz que eu não sabia que eu tinha. Depois que eu comecei a fazer aula, eu percebi que eu consigo ser mais ousada naquilo que eu estou fazendo para Deus. Eu consigo me entregar mais, eu consigo fluir mais, eu consigo ir mais longe do que eu conseguia antes. E é esse exatamente a minha função, sabe? Eu sempre falo, eu tenho muita responsabilidade com isso, porque eu entendo que quando eu estou lidando com uma pessoa, eu não estou lidando só com uma voz, eu estou lidando com um ministério. Então, a mim cabe ali ajudar aquela pessoa, ferramentar aquela pessoa, preparar aquela pessoa para que ela flua da melhor forma possível. Amém. E já que você trouxe esse ponto, que dá aula tanto para pessoas que cantam gospel e as que não cantam, existe diferença em preparação, porque como você disse, né, tem alguns que você está preparando ministérios, o outro está só preparando técnicas vocais para levar a música Sim. lá para os palanques do meio secular. E tem diferença quando você está ensinando um ao outro? Total. É engraçado, eu falo isso para os meus alunos, que eles são do gospel, né, que cantam a música cristã. Eu acho não, pra gente é ainda mais complicado. Eu vou dizer por quê. Quando a gente vai pra música secular, a gente tá falando de uma performance. Então, eles estão preocupados unicamente com a performance.
em fazer bem feito, em fazer com que tudo ali funcione bem da melhor forma possível. Quando a gente fala e está falando de ministrar, eu preciso interligar várias coisas. Em que sentido? Eu estou aqui, eu preciso sim prestar atenção no que eu estou fazendo, mas eu costumo dizer que a gente tem 2 linhas quando a gente está ministrando. A gente tem a linha eu para Deus, Deus através de mim para o povo. Então eu tenho 2 linhas que eu preciso coordenar bem, e é aqui onde a coisa trava às vezes, porque eu vejo muita gente, às vezes, quando está cantando, quando está ministrando, que parece que ela está unicamente no quarto, no secreto com o Senhor. E não é que a gente não pode ter essa conexão, a gente deve ter essa conexão, que é essa aqui. Mas existe a conexão onde, naquele momento, eu sou um ministro, eu sou uma ministra, eu preciso passar uma mensagem. Então, essas 2 ligações aqui precisam funcionar bem. Então, para a gente que é ministro, quando eu vou ensinar para alguém que é de ministério de louvor, não é só a técnica. A gente tem a questão da técnica, a gente tem a questão do fluir, a gente tem a questão que eu preciso entender que eu sou um canal. Então, eu não posso me fechar unicamente nessa vertical aqui, onde parece que eu estou no secreto com o Senhor, e esquecer que tem pessoas aqui. Entendem? Então, eu estou ali ministrando na igreja. Imagina, eu uso exemplo disso. Eu estou ministrando na igreja, estou aqui, está acontecendo o culto, e eu estou o tempo todo aqui, ó. Estou cantando aqui, ó. Eu não abro o olho um segundo. Eu fico o tempo todo aqui, ó. Eu não estou gerando conexão. Sim, sim. Né? Eu estou me importando com isso aqui. Mas com Deus através de mim ao povo, não, porque eu não estou gerando conexão, eu não estou passando uma mensagem. A função de ministro é exatamente isso, né? Ministro, ele precisa ser porta-voz, ele precisa ser canal, né? Ele precisa ter uma mensagem a ser transmitida. No nosso caso, não é qualquer mensagem, né? A mensagem de Deus através de nós, do Espírito Santo através de nós. Então, ensinar e a pessoas que cantam no gospel, que são ministros de louvor, é justamente essa dificuldade, porque a gente precisa coordenar a técnica para que tudo funcione bem, a gente precisa coordenar o meu relacionamento com Deus e o ser canal para outras pessoas. Então, eu sempre falo, para a gente é ainda mais complicado, a gente unir todas as coisas e conseguir fluir bem é muito complicado. É muito, eu não vou mentir para vocês, é complicado. Porque tem horas que a gente se perde nisso aqui, parece que eu estou no meu eterno quarto com o Senhor, esqueço que eu preciso me conectar e passar uma mensagem. Ou então eu posso me preocupar tanto em passar uma mensagem que aí eu começo a passar uma mensagem que fala só sobre mim mesma, né? Porque eu esqueci dessa conexão aqui. Ou então eu acabo não conseguindo fazer nada, nem tico, nem teco. Então, é mais complexo. Eu sempre falo isso. Eu digo, é muito mais complexo para um ministro, porque ele precisa unir tudo ao mesmo tempo, ele precisa unir a técnica, ele precisa ter o relacionamento com Deus, ele precisa ouvir a voz de Deus, ele precisa passar para o povo. Tudo ao mesmo tempo. E aí é um pequeno sim. malabarismo, né? E como você falou, né? Deu um exemplo do pessoal que canta com o olho fechado só do começo ao fim. Eu tava lembrando também de outros exemplos. Eu peguei a colocação que você trouxe, tentar lembrar de outros exemplos. Por exemplo, tem ministro que não só ministra na sua igreja, né? Vai em outras igrejas cantar e tudo mais. E cada igreja tem seu perfil de música, tem seu perfil de adoração. Aí o abençoado vem e canta só a música que a igreja dele adora, mas na outra igreja não adora. E ele vê o pessoal todo parado, que nem ventilador de parede, só balançando pra lá e pra cá. Aí deixa por isso mesmo, falar. Então ele tá fechando o canal assim e fechando o canal assim. Exato. Aí tava lembrando desses exemplos. Outro também é esse do pessoal que fecha o olho. Ou então o ministro que ele só adora aquilo que ele gosta de adorar no secreto. No quarto dele ele adora com tal música. Sim. E vai lá adorando, mas nem todo mundo adora do jeito que ele gosta de adorar, né? Aquele ministro, eu só canto o que me toca. Essa é uma área bem complicada. Você fala assim, existem músicas que elas foram feitas pro seu secreto. Sim. Pra você realmente se jogar ali no chão. Eu tenho as minhas. Sabe? E aquela coisa. E isso é extremamente importante. O ministro que não tem o seu secreto, ele é tudo menos ministro. Legal. Certo? Porque eu sempre falo assim,
Deus, ele honra em público o que eu vivo no secreto. Legal. Né? Não dá para eu ir para fora, querer ir pro altar e achar que Deus vai se manifestar se antes Deus não se revelou a mim no meu secreto. Uhum. Aí eu vou para a área performática mesmo. Né? Infelizmente isso acontece muito. Mas tem canções que não adianta, é pro secreto. Não é pra condução da igreja ali. Né? Pra igreja no momento de louvor, no momento de adoração. E a gente precisa filtrar muito bem isso. Porque nessa história de, eu gosto tanto dessa música e no meu secreto eu me jogo no chão, eu choro, eu me rasgo, então eu vou colocar isso no culto e vai dar tudo certo. Às vezes não dá. Porque é uma música para o seu secreto. Eu sempre falo assim, tem que se ter muito cuidado, porque na hora do culto, o nosso olhar tem que ser unicamente para Cristo. Perfeito. As músicas, elas precisam ser cristocêntricas. Elas precisam falar sobre quem Deus é. Elas precisam elogiar a Deus. Às vezes a gente tem muita dificuldade em falar, louvor, louvor. Gente, o que é louvor? Louvor não é música. Às vezes as pessoas confundem muito isso. Louvor não é música. Eu louvo a Deus elogiando o Senhor. Quando eu digo Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, eu estou louvando ao Senhor e não necessariamente cantando. Eu não preciso cantar. Porém, as músicas, elas precisam louvar a Deus. Então, é muito complicado quando a gente está no momento do culto, que a gente vai para o culto e as músicas não direcionam o olhar para Cristo e não diz quem de fato Ele é. Eu não louvo ao Senhor, eu louvo a minha dor. Entende o que eu estou dizendo? Porque quando eu fico o tempo todo ali introspectiva na hora do culto, que deveria ser uma reunião coletiva, onde todos olham para Cristo, onde todos falam de Cristo, onde todos louvam a Cristo juntos, e eu passo a focar na minha dor dentro das canções, é tudo menos o culto cristocêntrico. Eu diria que é um culto melancólico. Uau. Fala, Deus. Fala. É verdade. Tá? Eu diria que é um culto melancólico. Porque, independente de como eu esteja, eu posso estar mal, Deus é bom. Eu posso estar doente, Deus continua sendo bom. E se um ministro de louvor, ele não consegue conduzir as pessoas todas a olharem para isso, tem alguma coisa errada. Ele precisa primeiro lidar com as dores dele e entender que, independentemente de como ele esteja, Deus é bom. Deus, ele não mudou. Então, é muito complicado essa coisa de eu só escolher o que eu gosto. Lógico, sim, primeiro eu preciso sentir o que eu tô cantando, senão eu vou só cantar por cantar. Eu preciso sim, mas na hora do culto, o culto é coletivo, a adoração é coletiva, então eu preciso levar as pessoas a olharem para Cristo, a quem Deus é, ao que Ele fez, ao que Ele pode fazer, ao que Ele fará, e não a minha dor, e não a sua dor, porque dor é momentânea, ela passa. Deus não, Ele é imutável. A verdade dele é imutável. Sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa escolha de repertório. Sim. Na hora que a gente leva isso para o culto. É uma coisa que eu sempre falo, às vezes, é muito como a gente sentir o ambiente, né? E sim, a gente que tem uma sensibilidade espiritual, e a gente precisa ter essa sensibilidade, a gente sente o ambiente, quando o ambiente tá pesado, né? E às vezes a gente fala isso, gente, como esse ambiente tá difícil, tá pesado. E às vezes a gente quer romper esse ambiente, romper essa atmosfera com a força do braço. E não é assim. A própria Bíblia fala, não há nada que resista à adoração. Uau. Então, se o ambiente tá pesado, cara, só fala quem Deus é. Só isso, basta você dizer quem Deus é. Fala com verdade, lógico, quem Deus é, porque não adianta só você falar da boca pra fora. Perfeito. Mas fala com verdade sobre quem Deus é. Porque quando você adora, você elogia Deus e você fala quem Deus é, não tem peso. Não tem atmosfera ruim, não tem capeta, não tem cara feia. Se tiver cara feia, vai ter que desmanchar a cara feia. Entendeu? E tá tudo certo. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Seguindo nessa linha, assim, de falar sobre adoração, sobre a escolha de repertório e sobre o que está sendo desempenhado ali no momento de ministração, de louvor, de músicas. Como você enxerga? Qual é o papel ali do louvor, da música, durante o culto? É exatamente o que eu estava falando há pouco tempo. É o direcionar os olhos
para Cristo, Uhum. né? Eu não tenho que falar sobre quem eu sou. Porque, na verdade, tudo que eu sou vem dele. Ponto. Quando a gente tem esse entendimento que tudo que eu sou vem dele e é o DNA dele que tem que ser expressado através de mim, eu não tenho dificuldade em elogiar, eu não tenho dificuldade em exaltar, eu não tenho dificuldade em louvar, eu não tenho dificuldade em adorar, porque adorar não tem nada a ver com canções, adorar tem a ver com o meu estilo de vida, com o que eu escolho todos os dias, com o que eu decido todos os dias, as minhas reações no meu dia a dia, as minhas ações no meu dia a dia, é onde eu expresso a minha adoração ao Senhor. Então, quando o ministro de louvor, quando o ministério de louvor faz isso muito bem feito, tem essa consciência de, cara, vamos subir agora, mas não tem a ver só comigo, a gente vai entregar o nosso melhor para Deus e a gente se entrega ali como uma oferta, não só entregar uma oferta, mas eu sou uma oferta, sabe? A gente vai subir lá como uma oferta e a gente vai direcionar as pessoas a olhar para Cristo, a olhar para quem Deus é, a dizer o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. Essa é a verdadeira função do ministro, né? A gente tem duas linhas, tanto a linha onde eu olho e a linha profética. Quando eu falo da linha profética, eu estou falando de uma mensagem específica de Deus para o povo. Isso também pode acontecer várias vezes, né? Enquanto a gente está ali ministrando. Para mim, são as duas vertentes que no culto mais teria que acontecer quando se fala do ministério do louvor. Onde eu olho propriamente para Cristo e eu digo quem Deus é, eu exalto, eu louvo, né? E quando existe uma mensagem profética direcionada àquilo que Deus deseja fazer naquele lugar, naquele dia, naquela noite, naquele momento. Ou até mesmo daqui a 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não importa. Mas são as duas linhas. Então, quando o ministério de louvor entende isso, ele gera uma atmosfera completamente diferente e é uma atmosfera totalmente favorável a tudo aquilo que Deus deseja fazer. Eu escuto muita gente dizer assim, que um momento do louvor é um momento do preparatório da palavra. Eu não acredito nisso. Porque se você prestar atenção, a gente tem que cantar o quê? A palavra. Então não é um preparatório para a palavra. A gente precisa cantar a palavra. Se a gente não está cantando a palavra, tem alguma coisa errada. Então, não é só um preparatório para a palavra. Não. Eu diria que é um preparatório de um ambiente, não um preparatório da palavra. Porque a música em si, agora eu vou falar de música propriamente, a música em si, ela gera mais conexão, vamos ser sinceros? Uhum. É muito mais fácil uma pessoa que não é cristã escutar uma música do que ouvir uma pregação. Verdade. Né? Isso serve para qualquer coisa artística também. É muito mais fácil a pessoa ouvir algo de forma artística do que ela ouvir propriamente uma pregação. Né? Então, a música em si, o ministro de louvor, o ministério de louvor, como a gente chama, né? Ele precisa ter essa consciência de que a música precisa conectar as pessoas a um lugar. E esse lugar é Cristo. E a gente faz isso através da palavra cantada. Então, não é um preparatório para a palavra. É a palavra cantada. O ministro tem um poder, que a Bíblia fala muito isso, de tanger os tangedores. A gente vai ver isso, eu não vou me lembrar exatamente, eu sou muito ruim com referências, tipo, dizer assim, tal versículo, eu sou muito ruim com isso. Mas hoje a gente tem o Google, graças a Deus. É só pesquisar. Eu sou muito ruim com isso, mas a própria Bíblia fala que quando o profeta estava tendo dificuldade em receber a mensagem do Senhor, né, para passar para o povo, ele chamava um tangedor. Um tangedor nada mais é, se a gente for olhar bem, seria o que a gente chama hoje talvez de baterista, percussão. Oi, nós. É um músico. Resumindo, é um músico. E aí ele ia lá, tocava. Depois que ele tocava, a atmosfera mudava, o céu se abria e o profeta conseguia receber o direcionamento daquilo que o Senhor queria falar ao povo. Então vocês entendem a importância? Sabe? É aquela coisa de dizer assim, opa, limpo. Aconteceu. Legal. Então a gente precisa ter essa consciência. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Mas a gente precisa entender isso. Sim, sim. Você vê até na galera da Umbanda, essas coisas, eles usam os tambor para poder
chamar os abençoados. Falando de louvor, também me lembro de um episódio de um podcast, Hub Podcast, que a gente era com Fábio e Alexandre Aposan. Teve os dois, né? Teve os Os dois. dois falaram muito bem sobre as células musicais que É. remetem Sim, a... Foi Eu Alexandre. vi com- Pronto, As frequências. muito bom, assim, falando exatamente sobre isso, sobre como a música influencia os ambientes e ambientes espirituais, assim, foi bem Batidas, enriquecedor. batidas específicas e tudo Sim, mais. hoje tem estudos sobre isso, né? Sobre as frequências sonoras. E as frequências sonoras, elas têm muita ligação com o corpo humano também. Então, por isso que eu volto lá para aquele lugar onde a gente falou da música melancólica. Sabe? Se eu coloco uma música que ela... Cara, até se eu não estiver triste, se eu prestar muita atenção, eu vou ficar triste. Uhum. É até um pouco de hipnose também, né? Exato. Exato. O mantra. Porque o mantra, exatamente. Eu vou ficar, não adianta, não tem pra onde correr. Porque de tanto escutar aquelas... vai chegar uma hora que eu vou estar chorando até pelo que eu passei. Já superei há 10 anos atrás. Mas eu tô lá chorando por aquilo de novo. Então, não tem pra onde correr. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Principalmente na hora do culto. Perfeito. Exatamente. E eu ia fazer uma pergunta que a gente já sabe a resposta, mas eu quero que você discorra um pouco sobre, se é sobre o poder da música, que ela pode curar, pode transformar. E isso, eu quero que você discorra um pouco sobre esse assunto agora. Voltando para o que a gente estava falando sobre as frequências, já tem estudos, saiu um estudo, foi feito no Brasil, se eu não me engano, foi em uma universidade do Rio de Janeiro. Tô falando de música, tá? Uhum. Música, propriamente música aqui. Onde eles retiraram células específicas do câncer de mama, de um câncer de mama, e colocaram sobre a influência da Quinta Sinfonia de Beethoven. Durante um período de tempo. Após esse período de tempo, eles verificaram novamente. E houve uma redução de 20%. Caramba. Então, a música pura, propriamente só falando de frequências, hoje a ciência já prova que ela tem esse poder. Imagina a música quando eu utilizo como ferramenta para a ação do Espírito Santo. Perfeito. Incrível. Tá? Então, se a música propriamente ela já tem esse poder, imagina sobre a influência do Espírito Santo. Sim. Né? Então, e a gente vê isso várias vezes, a gente vai ver isso, exemplo de Davi, vamos voltar para Davi de novo. Quando Saul estava perturbado, né? Davi ia lá, pegava a sua harpa e ia tocar. Aí, vamos lá, a gente vai voltar de novo para a técnica. Será que Davi tocava mal? Com certeza não. Será Sabe? que era só um som sem técnica? Senão ia ser perturbador os ouvidos. Imagina um monte de nota errada. O cara já tá agoniado com um monte de nota errada no pé do ouvido. A pessoa, sem estar agoniada, já ia se estressar. Salvo engano, o Saul pede para trazer uma pessoa que toque Muito bem. bem. Exatamente. Exatamente. Então, Davi, ele não era só um tocador, um arpista. Ele era um bom arpista. Né? Então, quando ele tocava, a Bíblia fala que os espíritos, né, saíam e Saul se acalmava. Ele voltava ao seu estado natural. E a música, não propriamente só a música tem esse poder, né? Mas é o que eu falei, a música sobre a ação do Espírito Santo. Então, eu já tive experiências de algumas pessoas, após o culto, chegar para mim e dizer, eu cheguei na igreja com uma dor de cabeça insuportável. E no momento em que você começou a cantar, a dor de cabeça sumiu. Né? Outras com, às vezes, dor em algumas partes do corpo e falarem a mesma coisa. Mas uma coisa que eu sempre peço ao Senhor quando eu vou ministrar, antes de subir para ministrar, eu sempre falo, Senhor, não me deixa subir sozinha. Não me deixa subir se o Senhor não estiver comigo. Eu não quero ministrar por ministrar. Se possível for, coloca anjos ministradores comigo. Porque eu entendo que a música propriamente, ela já tem um poder muito grande, mas a música sobre a influência do Espírito Santo, ela vai mudar, né? Ela vai curar, ela vai transformar. Não é a música, é o Espírito Santo através da música. Né? E isso serve em tudo, em qualquer coisa, não é só na música. Isso é dançando, isso é tocando, isso é falando, isso, em tudo que eu faça.
Numa mínima coisa, até se eu faço um café para alguém, aquele café pode ser instrumento. Numa água, num abraço, num bom dia, num boa tarde, num boa noite. Né? Então, quando a gente entende que nós somos instrumentos, nós somos mensageiros, nós somos porta-voz, não importa onde a gente chegue, não importa o que a gente faça, nós somos canal, né, daquilo que o Senhor deseja fazer. Perfeito. Pode jogar duro. Deixou o rapaz sem palavras aqui. Pois é, eu também aqui. É verdade, mas é exatamente isso. E essa é a função, no final das contas, do ministro. Seja lá o que ele for fazer, seja cantar, seja dançar, seja pregar a palavra, ou enfim, os serviços, que ele esteja direcionado o tempo todo. Porque tudo que a gente trouxe aqui o tempo todo, a gente não pode falar, seja lá de qual for a área de atuação da pessoa, mas ela não pode estar separada do Espírito Santo. Porque até mesmo, por exemplo, a gente falou sobre música, falou sobre arte, até pregação, a pessoa pode pregar e se ela não estiver ali junto do Espírito Santo, a pessoa... Cara, o papel do Espírito Santo é o de ele tocar, de convencer, de trazer a justiça e o juízo para o nosso coração. Então a gente precisa estar acompanhado do Espírito Santo o tempo todo. Seja cantando um louvor, seja fazendo uma coreografia, seja levando uma pregação, seja no serviço. Porque se a gente faz essas coisas, é vão. A gente não está fazendo coisas por fazer, mas a gente precisa o tempo todo fazer com um propósito. Qual é o propósito? Adorar, agradar a Deus, servir aos irmãos. E, acima de tudo, estar ali sendo direcionado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, independente do que seja. E é totalmente diferente de quando a gente faz um café, serve uma água, ajuda alguém a limpar, quando a gente está com a presença do Espírito Santo, porque Ele nos faz fazer coisas extraordinárias, através de ferramentas que a gente às vezes nem imaginava que seria possível. A gente abençoa a vida das pessoas de formas que a gente... É como você falou, você estava ali fazendo o que você sempre faz, ministrando. Uma pessoa chegou com um testemunho de cura para você. Ou então, às vezes, enfim... Deus faz coisas extraordinárias através de nós, não por causa do que fizemos, mas porque Ele tem esse poder. E se nós nos colocamos como um canal, como instrumentos, como ministros do reino de Deus, através de coisas inimagináveis, Ele pode agir através de nós. E a chave de tudo isso não é somente a ferramenta, somente o talento, somente o que está sendo feito. Uma coisa não tem mais valor do que a outra. Todas vão ser ferramentas na mão do Espírito Santo se a gente estiver com Ele. Então, no final, a chave de tudo que a gente trouxe aqui hoje é o Espírito Santo. Ou seja, Exatamente. o importante é ter a vida no altar. E é isso, né? É isso aí. Exatamente. Exato. E durante essa sua caminhada, você passou por alguns desafios que o pessoal, tá difícil demais, vou nada. Quero desistir, Quero estou desistir. cansada. Todos os dias. Aí contando pra nós tá ouvindo. Todos os dias. Quando a gente caminha, a gente precisa entender uma coisa. A gente está caminhando e os nossos olhos precisam estar sempre postos em Deus. Se eu não olhar para Ele, eu vou vacilar, eu vou cair. E aí a gente vai voltar, talvez até ligar mesmo a questão de Pedro, né? Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava andando sobre as águas, né? Ele estava caminhando sobre a palavra que o Senhor tinha liberado para ele, que Jesus tinha liberado para ele. Quando ele desvia o olhar, ele começa a se afundar. Mesma coisa acontece com a gente na caminhada cristã, né? É muito comum que a gente se machuque, né? Que a gente escute palavras malditas, vou usar esse nome mesmo, palavras malditas, olhares que não nos agrada, problemas que acontecem. A gente serve ao Senhor em conjunto, a gente não serve sozinho. Eu preciso estar ligado a uma coisa, eu preciso de outra coisa. Uma banda não é feita só de uma pessoa, são no mínimo 4, 5 pessoas, cabeças diferentes, formas de viver diferente também, educação diferente, tudo é diferente. A gente convive na igreja e é 100, 200, 300, 400 pessoas, 500, 600, totalmente diferentes uma da outra. Cada um com o seu universozinho na cabeça. Exato, cada um com seus problemas, cada um com seu BO. E no meio dessa convivência, a gente vai se machucar. Uhum. Então, por isso que eu falei, eu disse, quando você perguntou, já pensou em desistir algumas vezes? Várias. Todos os dias. Porque se eu olhar para mim mesma, eu vou ver o quanto eu sou incapaz. A palavra certa é essa. Porque por mais que a gente queira, às vezes, bancar, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa, eu não tenho ninguém igual a mim. Cara, é todo mundo do mesmo jeito. Acontece, você adoece
Você vai pra cama do mesmo jeito. Você percebe ali o quanto você é fraco, fisicamente falando, só de você, da sua natureza humana. Nossa natureza humana, ela é fraca, ela é, enfim, né? E se a gente não olhar para Cristo, se a gente olhar para pessoas, se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai todos os dias vacilar, a gente vai todos os dias cair, a gente vai todos os dias reclamar, a gente vai todos os dias murmurar. Não tem para onde correr. Então, várias vezes eu já pensei sim em desistir depois de palavras malditas, né? Várias vezes eu já pensei em desistir, jogar tudo pro ar e dizer, Deus, tá bom, chega, né? Porque quando a gente sobe no altar, falando agora propriamente do altar, a gente não tá livre dos ataques. Pelo contrário, a gente recebe eles primeiro. Uhum. Então, pá! Tem dias que a gente sobe no altar, para quem tem sensibilidade, você pisa, parece que vem assim um chute no peito, pá! Da pancada do peso. Né? Então a gente está sempre ali na linha de frente. Então nessa de estar na linha de frente, tanto a gente sofre ataques que são pessoas que infelizmente acabam dando brecha para serem empecilho, né? Como também setas do próprio inimigo mesmo, né? Seja na nossa mente, seja no nosso físico, enfim, seja na nossa família, em coisas em volta. Então várias vezes eu já pensei em desistir. Várias vezes depois de situações assim, sabe? Mas quando a gente coloca os nossos olhos em Deus, a gente entende que a gente não tá sozinha. E é aí onde a gente sai daquele lugar que eu falei, do coitadinha, do eu não consigo, eu não sou capaz. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, eu entendo que eu sou filha dele. E se eu sou filha dele, tá tudo certo. Porque é Ele que faz por mim, é Ele que vai adiante de mim, é Ele que me guarda, é Ele que me protege. Eu não sou, mas Ele é, e eu acabo sendo porque eu sou filha. Perfeito. Então, quando a gente direciona os nossos olhos para Ele, mesmo que em alguns segundos a gente, eu quero jogar tudo pro ar, quero ficar na minha casa, quero fazer mais nada, toma aí, quem quiser fazer, faça, problema seu, já tô cansada, e mais ainda pra gente que já tem muitos anos, né? Tem horas que dá vontade de dizer assim, cansei, eu já tenho muitos anos fazendo isso, deixa pro próximo, não quero mais passar por isso não quero não. Mas quando a gente, mesmo a gente fazendo isso, pouco tempo depois a gente vai ali pro nosso secreto, vai pro nosso lugar com Deus, e Ele lembra, né, quem nós somos nele. Ele lembra que quando essas coisas acontecem, não tá só nos atingindo, mas tá atingindo a Ele mesmo, né? Então é Ele quem faz por nós. E aí a gente entra num pouquinho no lugar de descanso no Senhor, respira. Calma, respira. E segue. E parece que quando a gente tá nesse momento de não aguentar mais, pra vou mim me já aposentar. deu. Aí parece que Deus vai assim, o Espírito Santo vem, calma aí, tem essa ideia, você pode fazer assim. Parece que o negócio vem, além de você recuperar o gás, vem com mais ideias, com mais vontade de fazer ainda. É tipo assim, é como se falasse assim, querido, deixa eu te dizer uma coisa, você não manda em você mesmo, entendeu? Só que assim, eu ainda sou tão bondoso que eu ainda vou te derramar um pouquinho de bálsamo pra você se acalmar e ficar tudo bem, mas você não manda em você, eu tô dizendo que você não vai parar agora, entendeu? E pior, você não vai só parar agora, como agora eu vou te mandar 10 mil coisas pra você fazer. Sim, é sempre assim. Eu lembro de uma época que eu surtei e disse, eu vou me aposentar. Quem nunca? A gente tava falando isso aqui antes, agora há pouco, não foi? Sei lá. Sobre as correrias, assim, a vontade de dar um De stop tudo. assim na vida. Foi mesmo, é verdade. Mas aí teve uma vez, eu vou me aposentar. Foi a época que mais me apareceu coisa pra eu fazer. Não me aposentei. Aí foi exatamente isso. Inclusive apareceu mais trabalho ainda. Pois, meu trabalho triplicou. É desse jeito. Mas o Senhor fez exatamente isso. Me levou pra um lugar de descanso. Calma, filho, tome um bálsamo, relaxa. Tira um cochilo, coma um pãozinho, beba uma água e vamos voltar pra caminhada, que é longa. E agora levanta que ainda tem mais coisa pra fazer. Exato. Só te deu um tempinho, só... Mas é sobre isso, porque quando o Senhor
Ele confia algo na nossa mão, seja um chamado, um propósito, um dom, um talento, um direcionamento. É como você falou, nós não vivemos para nós mesmos a partir do momento que a gente firma um compromisso com Cristo. A gente nega a si mesmo todos os dias, carrega nossa cruz e caminha seguindo a Ele. Então, quando a gente faz um compromisso com Jesus, não há essa opção de vou desistir aqui e parar, porque não é sobre você. Mesmo que a gente queira, o Senhor ele sempre vai nos lembrar que o propósito é maior. E não é sobre nós, é sobre aquilo que Ele está fazendo através de nós. E se a gente retém, se a gente para, além da gente entristecer o coração do Senhor, porque não é o desígnio dele para nossa vida, se a gente está encaminhando com Deus e a gente decide parar, a gente não vai conseguir parar. A gente não vai ficar em paz enquanto a gente não voltar para o lugar que Ele nos chamou. Porque não tem como a gente caminhar em paz com Deus dizendo não para Ele, para algo que Ele quer fazer. Sim. E também tem a vida das outras pessoas que vão ser tocadas por aquilo que Ele quer fazer. Então, se a gente retém, Quando você a para, nossa vida você- fica, né? Quando você para, você impede da palavra chegar do que Deus queria fazer A nossa vida através fica atribulada e a do coleguinha daquelas também. pessoas através de você. E a gente não é dono da nossa vida, como você mesmo colocou. Nós somos mordomos de Deus. Nós estamos aqui com as coisas que Ele entregou na nossa mão durante a nossa passagem aqui na Terra. Vamos cumprir o serviço que Ele nos designou. E na eternidade a gente vai seguindo. Se lembra de Jonas fugindo aí, o que foi que deu, né? E teve uma fase da minha vida que o Espírito Santo me direcionou a fazer uma oração muito específica. Simples. Que eu não seja empecilho aos teus planos para mim, aos teus Uau. sonhos para mim. Que legal. Porque às vezes é muito fácil a gente colocar as coisas, colocar as pessoas como empecilho aquilo que Deus deseja fazer. Mas às vezes nós mesmos somos os próprios empecilhos, né? Nós mesmos que criamos o próprio empecilho, quando nós nos vemos ou com muita altivez ou com pequenez demais, né? E aí a gente começa a criar várias coisas, várias situações, e a gente acaba se tornando os próprios empecilhos. Uau. Incrível. Exatamente. Ter cuidado com tudo isso, né? A gente nem se levanta, arribar o nariz demais, que nem diz um bom nordestinês. Sim. Não arribar o nariz e nem se sentir... o bichinho, se sentir coitadinho. o bichinho, coitadinho. Tem que ter esse cuidado. E trazendo assim pra você, queria que você deixasse um conselho para pessoas que têm o mesmo chamado que o seu, só que se sente os bichinhos, os coitadinhos, não conseguem destravar e romper essa barreira de chegar lá. Sim. Eu gosto de pensar assim. Como eu falei, não posso me sentir a bichinha, o bichinho de Jacó, nem posso ser altivo, né? Altiva, ignorante, arrogante, prepotente. Então, a primeira coisa que eu preciso sempre é mergulhar em Deus, entender quem eu sou nele. Porque quando eu entendo quem Ele é, eu entendo que eu carrego o DNA dele. Então, eu sei quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, aí sim eu estou pronta também para descobrir o que eu nasci para fazer. Porque se eu só sei o que eu nasci para fazer, eu posso correr o risco de ser uma pessoa que faz por fazer. Quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu entendo que eu tenho uma missão e um propósito. E quando eu atrelo quem eu sou à minha missão e ao meu propósito, eu entendo que eu preciso expressar um DNA que não é meu. É o DNA de Deus através de mim como filha, como serva. E, paralelo a isso, eu preciso me preparar para aquilo que Deus me falou que eu seria, para o meu futuro ou até mesmo para agora. Exemplo disso. Vamos lá, você dança, né? Não foi simplesmente você subir no altar e dançar. Você tem um tempo de estudo, você tem um tempo de ensaio, você tem um tempo de preparo. Senão você não vai fluir. Então, se prepare para isso. Se ferramente para isso. Vou voltar de novo para Davi. Davi, antes de acontecer ali o episódio de Golias, ele já havia matado o urso e leão no secreto. Perfeito. Então, não foi um episódio isolado de Davi. Não. Ali foi a honra do Senhor em público do que ele vivia no secreto. Então, Davi, ele já se preparava para aquilo.
Ele já estava se preparando. Davi, ele não foi só tocar por tocar lá para Saul, porque enfim, não, Davi se preparava, Davi tocava muito bem. Então, se prepare para aquilo que Deus te falou que você faria. Eu escutei uma vez um testemunho, eu não vou lembrar de quem agora, mas de uma pessoa que falou assim: eu recebi uma palavra profética do Senhor de que eu iria para fora do país. Se eu recebi essa palavra profética, o mínimo que eu preciso fazer é o quê? Aprender inglês. Porque se eu recebi a palavra profética e eu não me movo e eu não me preparo para aquilo, tem alguma coisa errada? Todas as vezes em que Deus se manifestou ao povo, primeiro ele pediu alguma coisa antes. Santificação, purificação, prepara um altar, faça isso, faça aquilo. Existe um passo a passo. Deus, ele não trabalha com baderna. Sabe? Existe um passo a passo. E aí, depois disso, no tempo certo, no momento certo, ele se revela. Ele se revelou, a palavra se cumpriu. Né? E aí a gente vê isso também até mesmo em Gideão. Gideão era um cara que era extremamente melancólico. Ele se sentia ali o bichinho. Né? Deus teve que dar 10.000 provas para ele, que era ele mesmo que Deus tinha chamado. Era ele mesmo. Sabe? E quando a gente recebe essa palavra, a gente precisa se mover em fé, em se preparar para aquilo. Então, se você sabe que você nasceu para aquilo, se você já recebeu uma palavra, se prepara para isso. Se ferramenta para isso. Não porque você quer ser o melhor do que os outros, que você vai ser o bababá, a bambabá. Não, mas porque você deseja ser um canal ou um instrumento extremamente afinado. Digamos assim, você deseja ser alguém que faz com excelência. Excelência não tem a ver com perfeccionismo, não tem a ver com fazer tudo certo e não errar nunca, mas excelência tem a ver do quanto eu me entrego àquilo que eu tô fazendo. Tem dias que o meu melhor vai ser 60%, mas ali é meu tudo que eu consigo naquele dia. É diferente de quando a gente consegue dar 60% e a gente dá 40% e não dá por quê? Porque eu tô sendo negligente com aquilo que eu preciso fazer. Então, falando na parte musical, se eu toco, vou dar um exemplo, eu toco, sei que tô na escala no domingo, eu não ensaio antes, eu não pego as músicas antes, eu tô sendo negligente, eu tô fazendo relaxadamente, e a própria Bíblia diz que se for fazer relaxadamente é melhor que não faça. Então, se eu sei que eu tenho uma função, eu desempenho uma função na igreja, de ministro de louvor, seja tocando, seja cantando, e eu não me preparo, eu não me ferramento antes, eu não estudo, eu tô sendo negligente. Tem palavra para isso. É difícil a gente aceitar isso às vezes, mas tem palavra para isso, negligente. Você quer fazer as coisas relaxadamente. Então, se prepare, se ferramente, mergulhe em Deus, entenda quem Deus é, se reconheça em Deus, entenda a sua função, o seu ministério, o seu chamado. Entenda que você é canal, se prepare para isso, se ferramente para isso e se entregue. Porque quando você se ferramenta, você tem uma palavra, você sabe quem você é em Deus, você entende seu ministério, você se prepara e você coloca à disposição do Espírito Santo, cara, foi. É aí onde a gente vive, de fato, a plenitude do ministério. Daquilo que Deus deseja fazer. E lógico, não quer dizer que vai ser sempre assim, né? Não quer dizer que todo dia vai ser uma glória, né? Porque a gente tá falando de seres humanos e a gente erra pra caramba, a gente falha pra caramba. Tem dias que é muito mais difícil. Tem dias que a gente tá no pico, sabe? Mas tem dias que a gente já sobe com o Senhor. Hoje é só o Senhor mesmo. Hoje é só a graça do Espírito Santo. Faz parte. Mas o importante é a gente seguir nesse foco, nesse objetivo e tentar viver uma vida que não seja negligente, mas uma vida de entrega e de dedicação. E é isso aí, 100% muito obrigada. Dedicado àquilo que Deus chamou você para fazer, né? Sim. Aqui no nosso roteiro de perguntas tinha pedindo para ela cantar um trecho de música. Só que eu não vou pedir, porque senão pode ser que a gente leve um strike no YouTube e o vídeo caia. Mas quem quiser ver ela cantando é só ir para seu Instagram, né? Deixa aí pra galera que quiser seguir. Vai passar um Laue Touch, meu editor, o Instagram dela. Deixa comigo. Qual é o teu Instagram pro pessoal ir lá seguir?
@Elisama Isley. Pronto, você que quer acompanhar, ver um trechinho dela cantando, é só ir lá que vai ver a voz da mulher, que é muito bonita. Agora, assim, uma curiosidade, eu vejo alguns cantores, músicos, por exemplo, a gente entrevistou aqui, acho que foi começo do mês, ou foi no final do mês passado, um cantor que antes da gente começar ele tava aqui fazendo fazendo as técnicas vocais, porque assim que terminasse o podcast ele ia cantar lá. Queria que você falasse um pouco sobre essas técnicas que usam para poder para louvar e depois de louvar, se também tem alguma técnica que o pessoal usa. É muito parecido com a questão fisiológica de um atleta, né? Quando a gente vai fazer qualquer exercício, a gente alonga, a gente aquece, né? Faz ali o que precisa ser feito. O correto depois é que a gente desaqueça, né? Dependendo do atleta. Uma água bem gelada com gelo. E se eu te disser que em alguns casos é indicado sim água gelada com gelo? Mesmo depois de cantar. Depois de cantar. Antes, não. Antes de cantar, a gente não pode tomar gelado. Muitas pessoas me perguntam, Elisama, eu posso tomar água gelada? Eu disse, no seu dia a dia, se você é uma pessoa que com água gelada não tem nenhuma crise alérgica, não começa a tossir, não começa a espirrar, ok, tudo bem. Antes de cantar? Não. E também não quando eu estou cantando. Quando eu estou cantando, água, temperatura normal. Que faz o que a gente chama de vasoconstrição. Então, imagina uma musculatura, vamos falar até do seu próprio corpo. Imagina que você está ali em movimento, aí você pega uma coisa gelada, você coloca em cima. Fica mais rígido o lugar. Eu já ouvi desse pessoal que joga bola assim, por exemplo, você tá ali jogando bola, correndo, o corpo acaba ficar quente, aquecido, né? Que o sangue tá circulando muito. Aí vem uma pessoa, pega uma garrafa d'água gelada e na cabeça. Então, se ele já não for treinar mais, beleza. Mas não sei se vocês já prestaram atenção no atleta quando ele se machuca. Já perceberam que às vezes coloca uma bolsa de gelo? E até mesmo quando, às vezes, depois do treino, o pessoal faz uma banheira, né? Uma banheira de gelo. Isso. É justamente a vasoconstrição para segurar ali, para evitar até mesmo algumas lesões ou avançada lesão. Mas falando pra gente que canta, a gente aquece, correto é que a gente aqueça, cantou, desaqueça. E pronto. Lógico, no dia a dia, seus treinamentos, né? Mas antes de cantar, é isso. A gente aquece e desaquece. E tudo isso você ensina nas suas aulas de música? Pois já fica aqui a deixa pra quem tá em casa. Quem quiser, precisa de uma professora. É só ir lá no Instagram dela que tem um link pra entrar em contato. Vamos desafinar essa garganta aí. Afinar meu blim, blim. É verdade, você tá precisando, viu, de umas aulinhas. Vou girar aqui uma corrinha aqui assim, ó. Elisama, muito obrigada, assim. A gente já vai se encerrando para o nosso fim. Mas, olha, de verdade, foi muito enriquecedor o nosso bate-papo de hoje, em vários aspectos. E, pelo menos, eu já vou sair com vários insights do dia de hoje. Foi muito legal. Muito obrigada por tudo que você compartilhou. E continue sendo uma bênção. Com tudo que você traz, você carrega por onde você andar. Você foi maravilhoso pra gente hoje. É isso, agradecer por você ter vindo, atendido o nosso chamado na hora certa, no tempo certo. Deus tem um tempo certo para tudo, né? Vai que naquela hora... Não era o tempo dele. E agora você veio com um podcast maravilhoso, um podcast abençoado, que eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada através desse podcast, tanto para quem é de louvor, como para quem é de outras áreas também. Quem assistir vai ser ricamente abençoado. E é isso, só agradecer a sua presença, todo o conteúdo e experiência que você trouxe aqui pra gente. Foi muito bom, muito interessante mesmo. Abençoa tanto a equipe, como vai abençoar pessoas que vão estar assistindo. É isso aí. Agora, Pedro, eu queria te contar um segredo. Conte 2, conte só um não. Você sabia que é o primeiro segredo? Que essa pessoa que está nos vendo agora, ela ainda não se inscreveu no canal. Que coisa triste. Cometendo um pecado gravíssimo, né? Poxa, cara, a gente está aqui produzindo um conteúdo com excelência e com propósito. Você está nos acompanhando até aqui. Então não se esqueça, esse é o nosso lembrete para você se inscrever no canal e aproveitar o botão do lado para ativar as notificações. Exatamente. Mas agora vai o segundo segredo. Aproveitando que a gente lembrou essa pessoa de se inscrever, ela
ela já fez todo esse trabalho, convida ela pra dar um like. Não custa nada, é só botar um pouquinho mais pro lado ainda, vai ter o like. Cuidado pra não ir muito pro lado que vai pro dislike. Vá só no like. Deixa o like que eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado através desse podcast e de outros também. Terminou de assistir esse? Vai lá na outros. playlist e faz logo uma maratona Evancast, É verdade. porque tem muito episódio bom pra você. E a gente não tá só no YouTube, nós estamos em todas as outras redes sociais. Instagram, TikTok, Spotify. E é isso mesmo, aqui no YouTube, né? E no YouTube. No Instagram e no TikTok com cortes. No Instagram, algumas novidades. De vez em quando vai sair uns videozinhos, uns posts interessantes lá pra você. É só você seguir a gente que você não vai ficar por fora de nenhum conteúdo e de nada do que acontece aqui no Evancast. E no TikTok também com cortes maravilhosos. Você que gosta de assistir um videozinho, gosta de assistir os melhores momentos. Você pode usar os cortes pra abençoar a vida de outras pessoas e compartilhar eles também. Exatamente. E no Spotify, todos os nossos episódios estão completos lá, não é verdade, Pedro? Exatamente, com vídeo e áudio. E é isso aí. Se você ainda não nos acompanha em todas as redes sociais, nós estamos todos os dias produzindo conteúdo com propósito para abençoar a sua vida e a de outras pessoas. Então, compartilhe esse episódio, compartilhe os cortes que vão sair ao longo da semana e continue nos acompanhando para não perder nenhuma novidade, nenhum conteúdo. É isso aí. Muito obrigado por toda a presença de cada um de vocês que nos acompanha, que está aqui com a gente hoje. E a gente está se encerrando pro Exatamente. nosso fim, né? Vamos dar um tchauzinho para essa câmera do meio. A gente se despede, mas semana que vem, às 19 horas, a gente se encontra de novo aqui no canal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. É isso aí, nós já vamos iniciar o nosso bate-papo hoje com Fábio Carvalho. Ele que é músico, compositor, vocalista e líder do HD3. Seja muito bem-vindo. Aplauso! E aos 7 anos de idade, eu tive o meu contato direto com os espíritos, onde eles se apuseram de mim, né? E aí eu recebia todos esses espíritos e eram muitas tribulações que eu passava, que eu não aceitava isso na minha vida. Eu fui consagrado pelo meu avô. Meu avô tinha esse meio, vivia nesse meio do candomblé, e ali me consagrou. Isso, minha mãe já era desse meio, e aí chegou um tempo, há mais ou menos 30 anos, ela vivia nisso. E aí, uma certa vez, surgiu uma enfermidade, né, de minha mãe, e minha tia, que era evangélica, chegou na minha casa e falou para minha mãe de Jesus. E minha tia foi e falou com ela: Rosa, Deus, ele cura, saia disso, minha irmã. Vamos para a igreja. Ela disse: eu não vou, porque eu não consigo ir para lugar nenhum, que eles não vão me deixar ir. E aí, minha mãe já ouvia vozes para não deixar. E nesse dia, minha mãe desmaiou na porta da igreja. E aí, ela disse: eu vi que o seu caminho, não é seu professor não, viu? É louvar. Então, Deus usou até um ímpio para, no final, falar o que ele queria. Então, aí eu disse: Deus confirmou as 3 vezes. Mas ainda tem amanhã. Se for 4 vezes, não é. Eu só falei que era 3. E eu confesso a vocês que Deus usou a gente tremendamente dentro da lanchonete. E aí nós começamos a dar glória a Deus. E aleluia. E assim ficamos. Aí eu disse: Deus está levando a gente para Romanos 8. E a gente começou, estava conversando assim: Deus está dando um ministério novo para a gente. Eita, Fábio Carvalho de banda, é isso? Aí eu disse: não, Deus está dando herdeiro de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ô Fábio, Eu já ia perguntar o que é HD3. como é que vai chamar? E como é que, quando for chamar o ministério, vai dizer: vem aí o ministério herdeiro de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ficamos naquilo. Eu disse: vamos arrumar um jeito, mas vai ser isso. Deus está dando, disse: não vai ser meu nome, vai ser esse nome. E a gente começou, aí os meninos começaram a começar: Fábio, vamos ver siglas. Olha, H de herdeiro, D de Deus e 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito, que legal. Então, ficou HD3.